tema da mensagem de hoje é algo que vai mexer com você. Você precisa abrir o teu coração para você ouvir essa palavra e que ela faça algo, uma diferença na tua vida. O tema dessa mensagem é: não é o fim. Repita aí comigo na tua casa: não é o fim. Eu quero ler com você o que está no livro de Jó, no capítulo 14, versículo 7. Jó, capítulo 14, versículo 7. Diz assim: porque há esperança para a árvore, que se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós agradecemos a Ti, Pai. Obrigado, Deus, porque nós podemos estar na Tua presença nessa noite. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado da nossa família, da nossa casa. E nós abrimos nosso coração agora, Deus, para ouvir essa palavra. Não é o fim, Deus. Nós cremos que o Senhor tem algo novo para a nossa vida. E eu te peço, Espírito Santo, encha este lugar. Encha a casa de cada um que está assistindo agora, Pai. Que essa palavra possa fazer, Deus, uma renovação na vida de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma pergunta para você. Quantas vezes na tua vida você já disse assim: agora é o fim, agora acabou tudo? Quantas vezes você já falou isso? Eu já pensei nisso algumas vezes. Talvez alguma vez no seu trabalho você teve um problema, uma discussão com seu chefe, com alguma pessoa que trabalha com você, e você falou: agora acabou, eu não aguento mais, é o fim. Dessa vez não vai passar, dessa vez eu vou ser demitido. Ou talvez no seu casamento, você olhando para tua esposa, para o teu marido, sabe aqueles dias em que a gente briga, aqueles dias que as coisas estão meio complicadas dentro de casa? Porque todo mundo passa por isso, isso é normal. E aí você olha e fala: ah, não, agora acabou, dessa vez não passa, agora é o fim. Ou alguma vez a sua saúde, e você recebeu um diagnóstico contrário, chegou um resultado de um exame com algo que era uma sentença de morte para você, e você olhou e falou: ah, não, dessa vez não dá, agora é o fim. Eu quero perguntar para você, você que está me assistindo aqui, nos assistindo agora, foi o fim daquela vez? Acabou tudo? Acabou o seu trabalho, deu tudo errado? Ou o seu casamento se acabou? Ou a sua saúde acabou e não acabou, porque você está assistindo aqui, senão você estaria morto já, né? Talvez a gente sempre ache, a gente tem esse sentimento de dizer assim: agora é o fim. Deus me levantou aqui nessa noite para dizer para você: não é o fim. Não é o fim. É apenas o começo de uma história que Deus tem para a tua vida. Nós temos esse sentimento e nós, como seres humanos, ficamos sempre nos lamentando e dizendo assim: ah, agora acabou para mim, eu não aguento mais, eu não consigo mais. E aí, no meio de toda essa tribulação, parece que você se vê num deserto. E eu quero dizer para você: as maiores oportunidades nascem nos maiores desertos. As maiores oportunidades nascem nos maiores desertos. É naquele momento em que você está triste, naquele momento em que você olha para dentro de si e você fala assim: ah, agora acabou, agora não tem jeito mais, para onde eu vou, o que eu vou fazer? É nesse momento que vai surgir uma oportunidade para você sair dessa situação e viver os melhores dias da sua vida. Às vezes você olha assim: ah, mas acabou para mim, pastor, me demitiram. Querido, é a oportunidade que você tem de crescer em outra forma. Talvez você saiba, tem pessoas que trabalham muitos anos na mesma empresa, fica lá 20, 30 anos lá, parece que não sabe fazer outra coisa. E quando acaba, quando sai, pensa assim: meu Deus, agora o que eu vou fazer da minha vida? Meu querido,
é uma oportunidade para você aprender algo novo, uma oportunidade para você crescer, uma oportunidade para você fazer algo diferente da tua vida. Tudo depende da sua ação diante da dificuldade. A nossa vida, ela é feita de ciclos. Existem ciclos na nossa vida que eles vêm, eles passam. E às vezes a gente acha que é o fim, mas não é o fim. É apenas o fim de um ciclo. Deus, Ele nos coloca diante de várias situações na nossa vida. E a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. Nós como seres humanos somos assim. Nós não sabemos lidar muito com as coisas novas. Nós não sabemos lidar com o novo. Mas olha, talvez um ciclo tenha se acabado na tua vida. Talvez você está passando por um momento difícil e esse ciclo tem acabado, mas não é o fim. Isso é só o fim de um ciclo, não representa o fim da tua história. A gente acha que a nossa história acabou. Não acabou. Deus tem muito para fazer na tua vida, em nome de Jesus. Não fica choramingando pelos cantos, achando que tudo vai acabar. Não fica choramingando pelos cantos, achando que as coisas não vão dar certo para você. Nós temos um sério problema de ser vítima. Às vezes a gente fica se vitimando, mas você precisa tomar uma atitude e sair dessa situação que você está vivendo e mudar a tua história. Se Deus está falando aqui que há esperança para a árvore, mesmo que ela seja cortada, ela brotará. Então quer dizer que Deus, Ele pode ressuscitar tudo. Deus, Ele pode transformar tudo. E você está aí na tua casa pensando assim: eu não consigo fazer nada, acabou para mim. Eu quero dizer para você, não é o fim. Não é o fim, creia nisso em nome de Jesus. Deus é um Deus de ressurreição. Deus é Deus de ressurreição. Foi assim na vida de Lázaro. Lembra da história? Lázaro estava morto. Jesus, ele chega lá. Quando Jesus, ele chega na casa de Lázaro, já fazia alguns dias que ele já estava morto, ele estava no sepulcro. Jesus, ele dá uma ordem: tira a pedra. Tira a pedra. Aquelas pessoas vão lá e tiram a pedra. E quando eles tiram a pedra, Jesus, ele vai e diz: Lázaro, vem para fora. Jesus dá uma ordem e Lázaro ressuscita. Jesus dá uma ordem e Lázaro ressuscita. O que eu quero dizer com isso? Deus é um Deus de ressurreição. Foi assim na vida da filha de Jairo. Jairo foi procurar Jesus, buscar a Jesus, porque a sua filha estava doente. Quando ele chegou na casa de Jairo, as pessoas falaram assim: Senhor, agora já foi, ela já morreu. Jesus, ele entra lá e diz assim: não é o fim, não é o fim. Jesus, ele entra, ora por aquela menina e ela levanta, ela ressuscita. Ele diz assim: ela não está morta, ela só está dormindo. Às vezes a gente acha que tudo se acabou, que agora é o fim, mas não é o fim, meu querido. Deus está no controle de tudo. Foi assim na vida de Jesus. Quando o inferno olha para Jesus e diz assim: agora acabou com a humanidade, agora acabou com tudo. Deus, ele vem ao terceiro dia e ressuscita Jesus. Deus, ele mostra para nós em tudo isso que para Ele nada é impossível. E quando você tem Deus na tua direção, quando Deus está no controle da sua vida, quando Deus está, na verdade você se coloca, debaixo das mãos de Deus para que Deus, ele venha te abençoar, nada é impossível para você. Você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem de avançar. Você precisa ter coragem de continuar a tua vida e não olhar para baixo, não olhar para situações difíceis, mas avançar diante de tudo aquilo que tem acontecido com você. A Bíblia fala: ao cheiro das águas brotará e dará fruto como planta nova. Como eu disse aqui, nada é impossível. Pensa numa árvore cortada. A árvore cortada, ela vai apodrecer. A árvore cortada, ela vai servir para quê? Vai servir para lenha. Ela vai servir para fazer alguma coisa com ela. Ela não vai frutificar mais. Só que Jó, ele diz aqui que mesmo se a árvore estiver cortada e ela não tiver mais raízes, ao cheiro das águas
ela vai brotar. O que a raiz ela faz? Ela traz o alimento. Mas a raiz ela precisa estar ligada na árvore. E aí está a chave. Aí está o sobrenatural. Porque Deus ele opera milagres mesmo que a raiz não esteja ligada na árvore. Ele diz aqui, o cheiro das águas brotará. Isso é sobrenatural. Ressurreição é algo sobrenatural. Mas às vezes a gente escuta falar de ressurreição, a gente escuta falar que Deus pode mudar, a gente escuta falar que Deus pode fazer, mas vamos falar a verdade aqui, às vezes você não acredita que Deus pode fazer, às vezes você não acredita que Deus pode ressuscitar, porque se você acreditasse, você não estava chorando agora, se você acreditasse, você não estava se lamentando agora, mas você teria colocado tudo a tua fé em Deus. O problema é que você nunca viu ninguém ressuscitar. O problema é que você nunca viu nada ressuscitar. Mas Deus é um Deus de milagres. E nós precisamos, e aí é um milagre. Nós conseguimos enxergar a oportunidade no meio da crise. Quando nós acreditamos na ressurreição, nós começamos a ver a oportunidade no meio da crise, porque não é por aquilo que a gente vê, é o milagre da árvore estar, mesmo cortada com as suas raízes, mas ao cheiro das águas, ela brotar. Deus vai colocar no teu coração uma fé tão grande, que o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Creia nisso. Às vezes nós não conseguimos acreditar que o milagre pode acontecer, mas você precisa dar um passo de fé. Se você não der um passo de fé, meu querido, se você não acreditar que Deus pode mudar a tua história, se você não acreditar que Deus pode mudar a tua vida, nada vai acontecer. Se você não acreditar que Deus pode fazer você alcançar aquilo que você busca, nada vai acontecer. A chave está em você acreditar. A chave está em você tomar as decisões corretas, tomar as decisões certas e você continuar avançando. Quando Moisés estava lá levando o povo cativo do Egito, ele estava levando o povo para a terra prometida, ele estava passando por um deserto, ele podia ter ido por outro caminho, mas ele estava ali na frente do mar. E como é que faz para atravessar um mar com uma multidão? É somente um milagre. Quando os egípcios vêm atrás deles, Moisés ora, pede para Deus, e Deus ele vem e abre o mar para eles passarem. O que é isso? Milagre. É um milagre que você precisa viver. Mas como é que Moisés conseguiu viver o milagre? Ele se colocou na presença de Deus, ele estava no lugar onde Deus queria que ele estivesse, e ele deixou com que Deus operasse o milagre. Meu irmão, você precisa ter fé, e avançar. Moisés podia pensar muito bem, olha, quer saber, esse povo vai pegar a gente aí, esses egípcios vão pegar a gente, galera, vamos embora, acabou agora, vamos desistir, porque para nós é o fim. Talvez você pensou isso nessa semana. Eu vou desistir, porque é o fim. Meu querido, não é o fim. Não desista. Deus está com você. Atravesse esse mar em nome de Jesus. Toma a decisão, toma a atitude de encostar sobre as águas, que Deus vai abrir. Deus vai abrir. Tome a atitude de avançar, porque Deus vai fazer um milagre na tua vida. Outro dia, eu preguei uma bobagem, porque às vezes a gente prega, e um dia eu falei algo que, hoje olhando para isso, eu não deveria ter falado. Não falei nenhuma heresia, mas eu disse ministrando que eu não conseguia mais sonhar, que eu não sonhava mais. E hoje, eu pensando nisso, eu vi que os meus sonhos não são somente aquele imaginário, aquela coisa que fica lá longe. Eu preciso sonhar, e eu preciso também fazer algo para alcançar os meus sonhos. Deus, ele lança o sonho, mas quem vai lutar para alcançar os seus sonhos é você. A atitude que você vai tomar, as decisões que você vai tomar,
A garra que você vai ter para lutar e alcançar os seus sonhos é a sua parte do projeto. Deus, Ele coloca o sonho no teu coração. Deus, Ele prepara o caminho. Mas você precisa ir pelo caminho. Se você ficar sentado esperando, as coisas não vão acontecer. Se você achar que é o fim, as coisas não vão acontecer. E quando Deus falou isso no meu coração, eu comecei a pensar. Há muitos anos atrás, quando eu cheguei aqui em Jundiaí, eu falo que eu tenho uma história muito grande com este lugar, com este bairro aqui na Vila Hortolândia. Porque quando eu vim para Jundiaí, eu morei aqui nesse bairro muitos anos. E eu lembro que eu ouvia falar de algumas pessoas na cidade. Algumas pessoas importantes na cidade. E tinha alguns nomes que eu guardava. E eu falava assim no meu coração: um dia eu vou conhecer essas pessoas ainda. Porque para mim eram pessoas que eram referências. Eu não sabia quem era. Eu não conhecia. Mas eu achava que eram pessoas importantes. Isso lá em 1999. Os anos se passaram. E Deus foi abrindo as portas. Deus foi fazendo com que eu me relacionasse com pessoas, conhecesse pessoas. E alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de estar em lugares onde eu jamais imaginei estar. Mas foi interessante que Deus me deu uma oportunidade. E essa oportunidade de trabalho, quem deu foi Deus. Não fui eu que busquei. E Deus me colocou naquele lugar. E eu tinha duas opções. Eu não tinha capacidade, eu não tinha estudo, e eu não tinha conhecimento sobre o assunto. E eu me lembro que eu cheguei naquele lugar para trabalhar no primeiro dia, e meu chefe falou para mim: você vai para uma reunião. E eu entrei naquela reunião, não conhecia ninguém, não sabia nada do que estava acontecendo. E ele falou para mim: olha, você vai ajudar a gente a fazer um sistema de atendimento aqui. Eu não sabia nem o que era sistema. Eu não sabia como funcionava. Mas uma coisa que eu nunca fiz, em todo o tempo que eu trabalho, é dizer para o meu chefe ou para ninguém: eu não sei fazer. E dizer assim: eu não consigo fazer. Eu nunca fiz isso. Ele falava: faz um relatório para mim. Eu não sabia fazer. Mas eu pegava e ia aprender. Vamos fazer um sistema, vamos fazer algo. E eu não entendia o que ele queria que eu fizesse. E aí foi interessante porque eu comecei a trabalhar naquele projeto. E trabalhando naquele projeto, passou 1 mês, 2 meses, e nós tínhamos que mapear tudo aquilo que é referente ao atendimento do nosso trabalho. E nós passei ali meses trabalhando naquilo, e eu fazia e eu olhava assim: agora tá bom. Eu fazia e levava, e aí meu chefe olhava e falava assim: tá muito legal, mas a gente pode melhorar. Vamos fazer assim agora? Vamos. E aí eu voltava na estaca zero de novo. E aí eu começava a fazer tudo aquilo que ele tinha pedido. E eu levava para ele, e ele olhava, falava: nossa, tá muito bom, mas se a gente fizer um pouquinho mais aqui, vai ficar melhor. E aí a gente ia fazendo, Isso se passaram, para nós encurtarmos a história, basicamente 1 ano nesse trabalho. 1 ano trabalhando naquele sistema. E eu não entendia o porquê que todas as vezes eu chegava para levar aquilo que eu estava fazendo, e ele olhava para mim e falava: olha, tá muito bom, só que a gente vai fazer aumentar um pouquinho mais aqui, aumentar um pouquinho mais lá. O sistema era um sistema de atendimento para que recebia reclamações. Então, o que era raso era nós sabemos o que era a reclamação. E aí nós íamos se aprofundando. Foi feita uma reclamação. Essa reclamação era referente a algo, e essa reclamação era referente a uma situação que aconteceu naquele local, e essa reclamação era referente a uma pessoa que reclamou ali. Nós começamos a filtrar tudo até nós chegarmos na pessoa, que era algo que era mais importante. Talvez você não esteja entendendo muito o que eu estou dizendo, mas o que eu quero falar para você é o seguinte: muitas vezes
nós vamos fazer planos, nós vamos fazer projetos, e nós vamos nos deparar com várias dificuldades. Cada vez que eu levava aquele projeto para o meu chefe, e ele falava para mim assim, olha, tá muito bom, mas a gente precisa fazer mais isso, eu achava assim, poxa, mas por que não pode deixar desse jeito? Por que não pode ficar assim, se nós chegamos até aqui agora, e ele disse que está muito bom? Mas enfim, vamos fazer um pouquinho mais. Deus, Ele quer tirar de nós aquilo que nós temos de melhor. E uma coisa que eu tenho no meu coração, Ele sabe o fim da história. Deus não está interessado somente naquilo que falam a respeito de você. Deus está interessado em você. Deus está interessado em você, na sua alma, na sua vida. E aquilo que eu consegui aprender nesse trabalho foi o seguinte: o mais importante não era saber quantas reclamações nós recebíamos por mês, mas o mais importante era saber o que acontecia com aquela pessoa que reclamou. Eu consegui ver Deus nisso. Isso me fez entender um pouquinho daquilo que eu sonhava lá atrás. Como eu disse aqui no início, eu tinha pessoas como referência e eu queria conhecer pessoas. E esse networking é muito importante para nós, porque a gente se relacionar com pessoas nos leva a lugares onde a gente nem imaginou. Nós fazemos os relacionamentos certos, as escolhas certas, nos leva a lugares que às vezes a gente nem imagina, geram oportunidades para nós. E há um ano atrás, eu estava numa reunião com uma pessoa e eu vi um cara, e eu falei assim, no meu coração, eu falei, olha, tirando todos os problemas, quando eu crescer eu queria ser igual a esse cara. Esse cara me chamou a atenção, não pela personalidade, nada, mas foi pelo resultado que ele deu, aonde ele conseguiu chegar. E aí, há alguns meses atrás, depois de fazer o trabalho, todo o trabalho que eu tinha feito, todo o trabalho que eu venho fazendo durante 3 anos nesse lugar, me falaram algo, que essa pessoa, que eu nunca conversei, que eu nunca sentei numa mesa, que eu nunca fiz uma reunião assim, diretamente para falar, assim, por exemplo, às vezes a gente fala, eu queria que aquela pessoa me visse. Essa pessoa me elogiou o meu trabalho, por quê? Não por aquilo que ele conhece de mim, mas pelo resultado que foi feito, pelo resultado daquilo que nós fizemos ali, de tratar pessoas como pessoas. O que falta muitas vezes para nós, é nós enxergarmos que Deus, Ele tem o mais importante na nossa vida, não são as coisas que nós perdemos, mas somos nós. Às vezes a gente fica desesperado, porque nós perdemos um trabalho, nós perdemos uma oportunidade, nós perdemos algo que se passou. Deus está interessado em você, querido. Não fica desesperado, porque a oportunidade passa, os negócios passam, as coisas passam, mas o que resta é você e o teu coração diante de Deus. Se você ainda estiver prostrado diante de Deus, ao cheiro das águas, Ele vai ressuscitar, e Ele vai fazer você se levantar, e as oportunidades virão, tudo aquilo que Deus tem preparado para a tua vida virá. Então, eu quero dizer para você nessa noite, não é o fim, creia nisso, não é o fim. Aquilo que você sonhou, Deus, Ele pode realizar no teu coração. Depois que eu falei aquela bobagem, no dia que eu estava pregando, dizendo que eu tinha desistido de sonhar, Deus me cobrou de novo e falou, volte a sonhar. Volte a sonhar, porque eu realizo sonhos. Deus, Ele realiza sonhos. Você precisa sonhar e lutar por aquilo pelos sonhos que você tem. Não desista. No meio da dificuldade, não desista. Creia. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Ele ressuscitou a Lázaro, se Ele ressuscitou a filha de Jairo, olha, pode ter certeza, Ele vai ressuscitar os teus sonhos, e não haverá impossível para você em nome de Jesus. Você vai estar no lugar aonde Deus quer que você esteja. Então nessa noite não desista, porque não é o fim. Deus tem uma nova história para a tua vida em nome de Jesus. Olha, eu sonhava com muitas coisas. Hoje eu vivo sonhos. Hoje eu estou em lugares onde eu jamais imaginei estar. Porque em todo tempo, o que me motivou não foi somente alcançar o sonho, mas foi
fazer algo, e sabendo e tendo a certeza no meu coração de que Deus, Ele se importava comigo. Ele não se importa somente com os seus sonhos, mas mais importante do que os seus sonhos, os seus negócios, tudo aquilo que você tem, é você. Que nessa noite você possa deixar Deus entrar no teu coração. Que nessa noite você possa deixar o Espírito Santo te curar, te sarar. Que você possa olhar para frente, se levantar e entender que ainda tem um caminho para você trilhar. Não é o fim. Não desista da tua vida. Não desista do teu casamento. Não desista do teu trabalho. Não desista dos seus sonhos. Deixa Deus fazer brotar o desejo no teu coração mais uma vez. Eu quero orar por você. E eu tenho certeza que depois dessa oração, a tua vida vai mudar. Sabe por quê? Não porque eu sou todo poderoso. Não. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que depois dessa oração, você vai colocar no teu coração uma vontade tão grande de vencer, que você não vai desistir mais, e não vai olhar para nenhuma dificuldade, mas vai continuar olhando para Jesus e avançando. Então eu quero que você coloque a mão no teu coração. Feche seus olhos. Eu vou orar para você, por você, em nome de Jesus. Pai, nós agradecemos a Ti, Senhor, pela oportunidade de poder ministrar a Tua palavra nessa noite. Eu agradeço a Ti, Pai amado, pela oportunidade que o Senhor dá para nós, Pai, a cada dia. E eu te peço, Deus, que o Senhor toque nessa vida agora, Pai. Este homem, Deus, que está aí agora, Pai amado, sentado nesta cama, assistindo, Deus amado, essa ministração, Pai, em nome de Jesus, toca na vida dele agora, nós te pedimos, Pai. Toca, Pai amado, nos sonhos dele agora, Pai, nos projetos dele agora, Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que o Senhor abençoe, Pai, esta família, Deus amado, que está, Senhor amado, acompanhando este culto. Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, toca na vida deles, Pai, cura, liberta, transforma, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Deus amado, que o Senhor venha trazer de volta, Pai, a vida, de volta, Senhor amado, os sonhos, Deus, porque em nome de Jesus, Pai amado, nós te pedimos e cremos, Pai, que o Senhor pode transformar, Pai, aquele que é o mais improvável, Deus, aquele, Pai amado, que é o mais improvável, naquele, Pai amado, que vai alcançar os maiores resultados, em nome do Senhor Jesus, Pai. Mas o mais importante, Deus, que o nosso coração esteja, Deus amado, prostrado diante do Senhor, porque tudo é teu, Pai, tudo é para o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, que no meio dessa pandemia, o Senhor possa, Pai amado, realizar o sobrenatural nessa família, nesta casa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar com você também, que ainda não entregou a sua vida para Jesus. O que você está esperando? O que você está esperando para se jogar diante de Deus? Você não tem outra opção. Você já procurou tantos lugares, você já procurou tantas coisas e preencheu o teu coração? Olha, o que eu estou dizendo para você é o seguinte: pode confiar nisso. Abre o teu coração para Jesus. Deixa Ele entrar e mudar a história da tua vida. Então, se você está nos assistindo agora e você ainda não entregou a tua vida para Jesus, eu quero fazer uma oração com você. E queria que você orasse junto comigo. Repita assim comigo: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu caminho ao Senhor. Eu entrego a minha vida no teu altar. E eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Eu te peço, Deus, me dê uma nova história, me dê um novo motivo para viver. Eu entrego a minha vida ao Senhor e te aceito como meu único e suficiente Salvador. Amém. Aleluia.